Você se encontra no meio do mar e, de repente, ele começa a se agitar. Ondas, antes calmas, se tornam revoltas. E dentro do mar azul, mesclando-se com altas ondas, tentáculos enormes atacam a sua embarcação. A estrutura do barco começa a ser esmagada por esses tentáculos. Seria o Kraken? Hoje, vamos separar a mitologia da realidade, explorando tudo, desde as primeiras lendas até o que a ciência moderna pode nos dizer sobre essas criaturas míticas. Então, bem-vindo à nossa curiosfera de curiosidades. Vem comigo, que depois da vinheta, a gente mergulha nesse mistério. A origem do Kraken está profundamente enraizada nas culturas nórdicas, onde era mais que uma criatura, era um presságio de desastre. Descrito inicialmente nos escritos da Islândia do século XIII, o Kraken era temido por sua capacidade de emergir das profundezas e causar redemoinhos que poderiam afundar grandes embarcações. Essas primeiras descrições não apenas falam de um monstro colossal, mas também refletem os perigos inerentes à navegação nas hóspitas águas do norte, moldando a percepção do oceano como um lugar de grandes perigos e mistérios. Até o nome Kraken, que vem do escandinavo, significa animal perigoso ou animal maligno, tanto que as pessoas tinham superstição e eram impedidas de falar esse nome para evitar que o monstro fosse invocado. Quando uma embarcação não voltava para sua aldeia, surgiam rumores de que ela havia sido atacada pelo monstro marinho e que todos os seus ocupantes teriam sido devorados por ele. Quanto mais o tempo passava sem receber notícias, maior era a certeza disso. E para aumentar o terror, quando os sobreviventes de naufrágios retornavam às suas respectivas aldeias, na maioria das vezes, eles afirmavam que foram atacados por essa entidade maligna. Contavam que os navios haviam sido envolvidos por seus longos tentáculos e destruídos ou arrastados para o fundo das águas. E as histórias aumentavam o tamanho e a ferocidade do animal. Essas histórias eram passadas de gerações para gerações, fazendo o medo do mar e do desconhecido crescer ainda mais. Mas vamos saber mais sobre essas viagens e mitos do Kraken. E aí, curiosos? Espero que esse vídeo esteja sendo útil e interessante para você. Aqui, no Curiotopia, cada vídeo é feito com um enorme cuidado, carinho e muitas horas dedicadas unicamente para você. Se inscrever no canal e interagir com os nossos vídeos faz uma grande diferença. Isso não apenas nos ajuda a continuar produzindo conteúdo, como também fortalece a nossa comunidade. Ao deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos e ativar as notificações, você contribui para que mais pessoas descubram e se beneficiem do nosso conteúdo. Juntos, podemos explorar ainda mais curiosidades e aprender uns com os outros. Cada interação sua traz uma grande motivação para toda a nossa equipe. Nosso muito obrigado por fazer parte dessa jornada e continue conosco para mais descobertas emocionantes. A lenda do Kraken não se limitou às terras escandinavas. À medida que os exploradores navegavam pelos oceanos do mundo, relatos de encontros com o Kraken começaram a surgir em diferentes culturas marítimas. Em 1782, um documento naval inglês descreveu como um Kraken atacou um navio mercante perto das Bermudas, levantando-se como uma ilha viva antes de desaparecer nas profundezas. Em 1801, marinheiros franceses relataram ter visto uma besta perto da Martinica, um encontro que acabou sendo documentado no jornal da tripulação. E em 1848, o capitão do navio britânico Daedalus registrou uma criatura enorme com braços gigantes que pareciam ser capazes de envolver o navio inteiro. Outro episódio, um marco da referência da história do Kraken, ocorreu em 1861. O navio a vapor francês Alecton encontrou um cefalópode com 6 metros de comprimento a nordeste de Tenerife, nas águas do Atlântico.
O seu comandante, o capitão de fragata Frédéric Boyer, escreveu o encontro num relato à Academia das Ciências Francesa. O animal, abre aspas, parecia querer evitar o navio, fecha aspas, mas o capitão dispôs-se a caçá-lo disparando arpões e fuzis contra ele. Chegou a mandar içá-lo a bordo, atando um cabo à volta do seu corpo, mas por fim, a criatura mergulhou nas profundezas. Apesar disso, Boyer ficou com um fragmento do animal, e que fez chegar às mãos do prestigiado biólogo Pierre Florence. E não pense que só de livros e contos orais o Kraken sobreviveu. Mais recentemente, em 1978, a fragata USS Stein estava navegando no Oceano Pacífico, quando sofreu um ataque vindo de baixo e a cúpula do sonar foi desativada. Por esse motivo, eles tiveram que ir ao porto mais próximo. Ao analisarem o dano, descobriram que o duro revestimento de borracha da cúpula do sonar estava destruído e com marcas de garras gigantes na parte externa, sendo que as mais longas delas tinham 1,20 m de comprimento. O mais intrigante é que os pesquisadores encontraram garras afiadas em forma de ganchos presas no revestimento. Os zoólogos sabem que as ventosas dos braços das lulas têm esse tipo de mecanismo, mas para ter dentes em forma de ganchos desse comprimento, o tamanho daquela lula deveria ser monstruosa. O mito foi além e invadiu a cultura pop, como vamos ver a seguir. Com o passar dos séculos, o Kraken migrou das sombrias águas do folclore para as brilhantes luzes da cultura pop. A literatura foi a primeira a adotá-lo com Jules Verne, retratando um encontro aterrorizante em 20.000 Léguas Submarinas. O cinema também abraçou a imagem desse animal, apresentando-o em filmes como Piratas do Caribe, onde ele serve como um monstro guardião dos mares, sob o comando de Davy Jones. E em Fúria de Titãs também, onde ele é uma arma dos deuses. Essas representações ajudaram a moldar a imagem moderna do Kraken como um símbolo de poder e mistério submarino. Ainda que poucos conheçam o autor, H.P. Lovecraft, pai do terror cósmico, e considerado por muitos o pai do terror moderno, se inspirou num poema O Kraken, escrito pelo poeta inglês Alfred Tennyson, de 1830. Cthulhu é uma criatura cósmica que veio para a Terra e mora no oceano, mais especificamente na fictícia cidade de Erlieh. Cthulhu é uma das figuras mais importantes no panteão de criaturas do autor. E você já ouviu falar desse autor, H.P. Lovecraft? Deixa aqui o seu comentário. E quais são as características desse animal? Visualmente, o Kraken é frequentemente imaginado como um gigantesco polvo ou lula, com enormes tentáculos capazes de envolver um navio inteiro. Descrições do século XVIII o pintam com olhos ardentes e uma boca grande o suficiente para engolir homens inteiros. Estimativas de tamanho variam amplamente, com alguns relatos sugerindo tentáculos estendendo-se até 100 metros, tornando um dos maiores e mais formidáveis predadores já concebidos pela mente humana. Em uma de suas extremidades abaixo dos olhos bilaterais, possuem uma boca constituída por vários dentes córneos extremamente fortes, rodeados por uma coroa de aproximadamente 10 metros, tentáculos completamente invertebrados com poderosas ventosas. A cor da criatura é roxo azulado, mas sua pele muda de cor para se camuflar e se comunicar com outros krakens. Mas e quanto ao meio científico? O que ele pensa a respeito desse animal? Apesar de seu status lendário, a ciência oferece uma visão mais terrena do Kraken. Descobertas de lulas gigantes e colossais no século XX revelaram criaturas que, enquanto enormes, são bem menores do que as descrições míticas. Essas lulas, que podem alcançar até 18 metros de comprimento, oferecem uma explicação plausível para alguns relatos antigos. Talvez marinheiros tenham avistado esses animais impressionantes e, através de um jogo de telefone sem fio e o aumento da lore marítimo, transformaram-nos no monstro mítico que conhecemos hoje. O animal ainda hoje é misterioso, não se sabe quase nada sobre o seu ciclo de vida ou hábitos,
nem sequer se é um único tipo de lula ou vários. Só se deixou filmar esporadicamente por uma equipe científica japonesa em 2006 e por um casal norte-americano em 2012. E em qualquer dos casos, o seu tamanho muda nos machos, que são menores, e nas fêmeas, que são maiores. O seu olho, o maior do reino animal, pode atingir 30 centímetros de diâmetro, o tamanho de uma calota de um automóvel. O habitat desses animais situa-se nas profundezas extremas, sobretudo do Oceano Pacífico, mas também do Atlântico. Eles encontram refúgio no porto de Avilés, ao longo da costa das Astúrias, que atinge 5.000 metros de profundidade. Desde sempre, os pescadores do lugar estão habituados a encontrá-lo quando saem para a pescaria e nunca deram importância à sua existência. Para eles, é tão familiar que já deram às lulas gigantes um nome: Peludim. E desde 1997 foi criado um museu em sua homenagem em Luarca. Se a gente acha que criaturas como o selacanto, que é considerado um fóssil vivo, pois evoluiu ao seu estado atual há aproximadamente 400 milhões de anos, já tivessem extintas, por que não pode haver várias outras criaturas tão ou mais antigas ainda a serem descobertas nas profundezas dos grandes oceanos do planeta Terra? Alguns estudiosos dizem que se sabe muito mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar, e as águas dos oceanos sempre foram fontes de lendas e mistérios ao longo dos tempos. No caso do Kraken, percebemos que aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto, pode ser verdade, mas que os oceanos ainda guardam muitos mistérios, como foi mostrado no vídeo do Megalodonte aqui do canal. E se você não assistiu, deixaremos a seguir para você conferir. E o que você achou desse mergulho que demos na história do Kraken? Se você curtiu, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado quando a gente postar vídeos novos. E claro, não se esqueça de indicar o canal para aquele seu amigo. Até o próximo vídeo.